Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, que é o livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós estávamos na semana passada no capítulo 2, que se chama Clarencio, aquele capítulo em que André Luiz ele é chamado de suicida, e falamos sobre a questão do suicídio direto, indireto. E nesse momento aqui é um momento que é um divisor de águas, em que ele estava extremamente cansado, e ele diz que começou a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse, que essa ideia o havia confortado. Então vejam que aqui é um momento em que ele começa a fazer ali uma reflexão, ele vai ali deixando todo aquele pânico, todo aquele desespero, para fazer ali essa reflexão que acende ali uma luz, abre-se uma brecha para que ele receba a ajuda que ele tanto esperava, uma ajuda que esteve ali sempre presente, como nós vamos perceber mais para frente. No entanto, pelo seu desequilíbrio, pela falta do cultivo da espiritualidade ao longo da vida, ele não conseguia perceber essa ajuda ali tão presente, por intermédio ali de espíritos que o queriam bem, por intermédio da mãe que já vibrava, que já o acompanhava, Então aqui quando ele diz, comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Ou seja, começa ali a pensar em Deus. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Vejam, detestar as religiões do mundo, isso é significativo, Ele não gostava, mais do que não gostar, ele detestava as religiões aqui da Terra. Naturalmente, pela bagagem dele, ouviu falar, ele tinha algum conhecimento, mas aquilo não, de maneira nenhuma, mais do que não chamar a atenção, ele detestava. Por que muitas vezes nós detestamos uma religião, uma filosofia? Muitas vezes porque ela nos tira do comodismo, da zona de conforto, ela nos faz ali refletirmos, reavaliarmos o que temos feito ao longo da nossa existência. Então isso muitas vezes incomoda e nós ali começamos a ter uma série de argumentos contrários, porque no fundo nós não queremos admitir que aquilo de fato nos leva ali a uma reflexão. Então ele detestara as religiões do mundo. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me agora uma atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Aqui quando ele diz do amor próprio, não é o autocuidado, não é a autovalorização, mas é a falência ali daquele orgulho, daquela vaidade, Aqui a conclusão que ele vai chegando de que toda aquela bagagem que ele adquiriu na Terra, toda a cultura, isso não se traduzia em sabedoria, em maturidade. Isso já falamos que podemos ao longo da Terra perseguirmos ali vorazmente cultura, informações, títulos acadêmicos, mas sempre vamos lembrar que Frei Fabiano fala que existe uma diferença de cultura com sabedoria. Sabedoria é uma outra coisa. Como ele diz, sabedoria é a resposta aos estímulos de Deus dentro de nós, é o despertar ali o desenvolvimento da nossa sensibilidade. E ele diz ainda, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para me reerguer, pedi ao supremo autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Vejam, aqui o choro, que vai lavando ali a alma, que vai ali desanuviando ali a própria mente. E aqui é um ato ali, uma prece altamente sincera, uma prece ali de entrega, uma prece mais do que qualquer palavra bonita, aqui é o coração dele que
que se colocava em sintonia ali com Deus, com a espiritualidade. Então tudo isso vai o colocando na situação de poder perceber tanto amparo, tanto cuidado, tanto carinho que estava ali sendo dispensado a ele. No entanto, ele não conseguia perceber. Ajuda a se fazer presente, né? Então muitas vezes nós falamos: poxa, onde estão esses espíritos que dizem que gostam de mim? Onde está esse amparo? Onde está esse auxílio? Mas será que nós nos colocamos ali em condições de perceber? Tem aquela frase que diz que quando nós fazemos uma oração, nós estamos conversando com Deus. Mas quando nós nos fazemos uma reflexão, uma meditação, nós estamos prontos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque às vezes a nossa prece é só súplica, é pedido, é desespero, é angústia, né? Mas ela se faz ali mais completa quando nós estamos ali falando com a nossa alma, com o nosso coração, nessa entrega aqui, como ele, nesse momento ele diz, né? Em que todos os sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estarei então completamente esquecido? Eu não era igualmente um filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando estava engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando ele providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ou seja, todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, né? Há um olhar ali cuidadoso, né? Como diz, até os fios da nossa cabeça estão contados, ou seja, todos sem exceção somos ali filhos do Pai, né? É importante nos perguntarmos: será que eu me sinto filho de Deus? Será que eu percebo esse carinho que me ampara, que me acompanha? Então, quantas vezes nós dizemos: Deus está distante de mim, mas talvez seja eu que me encontre distante ali dele, né? Então, nós vamos perceber Deus onde? Na natureza, as pessoas, no livro que nos chega, né? No filme que a gente assiste, que aquilo nos sensibiliza, na alegria, na dor, né? Quantas vezes é justamente numa dor, numa tristeza, num momento de solidão em que aquilo nos leva ali uma reflexão mais profunda, né? Quantas fases difíceis da vida atravessamos, mas lá na frente percebemos que elas foram ricas ali nas mudanças necessárias, né? Que elas foram alavancas ali que nos levaram a buscar a Deus, a buscar ali o alívio, o autoconhecimento, né? A compreensão da vida. E nessa busca nós vamos gradativamente amadurecendo, né? Aquilo que nos incomodava tanto há anos atrás, talvez hoje já nos incomode tanto, ou talvez nem nos incomode, né? Porque já adquirimos ali uma relativa experiência, estamos ali um pouco mais fortalecidos, né? Nos preparando para outros aprendizados, para outras etapas ali que a vida sempre vai nos oferecer como oportunidade de aprendizado, de crescimento. E ele continuou dizendo: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus olhos grandes e lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, minha alegria, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperável benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias.
Em seguida chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados, dedicados, e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, como uma marca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então aqui esse momento tão importante em que André Luiz ele é resgatado ali daquela região tão difícil, do umbral, e que ele é levado então aqui para nosso lar. Então mais uma vez dizemos, esse amparo já estava sendo preparado há muito tempo, Clarencio já estava ali aguardando, e nesse momento aqui que André Luiz faz uma prece sentida, depois de tanta revolta, de tanto cansaço, ele então percebe e ele reconhece, quem sois ali, generoso emissário de Deus, entendendo ali que ajuda se fazia presente de Deus através daqueles trabalhadores, sobretudo de Clarencio, que se coloca ali não como um instrutor, não como um salvador, mas ele fala, sou apenas o teu irmão. Isso denota ali a grandeza desses espíritos, que são altamente valorosos, altamente trabalhadores, dedicados, mas o que os caracteriza também é a simplicidade, a humildade. Porque aquele que é humilde, ele jamais se acha humilde, ele jamais se autoproclama uma pessoa humilde. Ele trabalha ali silenciosamente, sem aguardar ali as recompensas, sem aguardar ali os elogios, as honrarias do mundo, porque a alegria desses espíritos é o trabalho em si, é fazer aquilo que precisa ser feito, sem essa preocupação tão grande que temos tão forte ainda aqui na Terra. Dificilmente nós fazemos alguma coisa, alguma ação no bem, sem que nós proclamemos isso, sem que a gente fale para as pessoas, buscando ali às vezes de uma maneira sutil, de uma maneira discreta, esse reconhecimento, esse elogio. Mas é um caminho, é um caminho, é um processo em que ainda é melhor que façamos alguma coisa, mesmo que esperando um elogio, e a gente vai ali se desapegando dessa vaidade, desse orgulho, é melhor isso do que aquele que não faz absolutamente nada, daquele que só pensa em si próprio, daquele que não tem nunca um olhar ali em relação ao outro para fora. Mas se já estamos ali começando a nos engajar num trabalho pessoal de autotransformação, ou num trabalho voluntário, num trabalho em qualquer casa, é importante que a gente comece a olhar com mais atenção isso, nos desapegando ali dessa vaidade, ou seja, há momentos em que a gente tem que pensar, o foco não está em mim, o foco é no outro. Então, ainda que eu não seja visto, ainda que eu não seja reconhecido, ainda que eu não seja valorizado, continuaremos ali o nosso trabalho, o nosso exercício, para que um dia a gente chegue nessa condição desses companheiros aqui, que são altamente dedicados, altamente caridosos, mas igualmente simples, igualmente discretos. Mas continuamos na semana que vem, então, iniciando o capítulo 3 que chama a oração coletiva. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.